Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Rompendo os Limites. Hoje eu estou aqui com uma mulher abençoada que nasceu de novo. Então, se você não tem fé, hoje você vai passar a ter, porque o testemunho dela é tremendo. E desde já eu já te peço para compartilhar esse canal, inscreve no canal, compartilha e vem conosco. É uma honra receber você aqui hoje. E eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é você? Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra também estar aqui. E eu nunca imaginei estar participando de um podcast, porque eu sempre fui muito tímida, né, ainda sou. E há quase 3 anos, né, eu tenho, né, participado, né, de vídeos, perguntas, né, sobre o que aconteceu comigo. Então, eu já tento destravar mais. Então, eu me chamo Nayane, tenho 27 anos. Sou casada, tenho um filho lindo, né, o Gael. O Gael é o motivo, né, pelo qual está aqui, né? E nós somos, né, eu morava em Nazário, né, na roça. Agora eu tô aqui em Mantena, né, casei. E nós somos ali da Igreja Batista Getsemane. Isso. Gente, essa menina, eu vou deixar ela falar com vocês, que ela nasceu. Estava todo mundo na igreja fazendo campanha de oração que não ia ter jeito. Só para você entender de que nós estamos falando. E eu pude participar disso, por isso que eu quis convidá-la aqui. E eu sempre falo que testemunho aumenta a fé. Então, hoje eu tenho certeza que esse testemunho vai aumentar a sua fé. Pode contar o que aconteceu, se era um sonho de você ficar grávida, como que foi a gravidez, se foi uma gravidez normal. Então, né, a gente casou em 2019 e sempre, né, desde então, era um sonho da gente, né, ter um filho. E a gente sempre pensava assim, gente, quando a gente tiver um filho, principalmente o Felipe, né, homem, aí eu queria muito ter um menino. Então, quando a gente descobriu, né, que não era, nos nossos planos, não era ter agora, né? A gente sempre quer esperar o momento certo para ter, a gente quer esperar conquistar alguma coisa, mas assim, não era o nosso momento, mas era o momento, né, que Deus preparou para ele vir, né, em 2023. Nós descobrimos e veio um menino, né? Então, assim, foi alegria toda para a família, né? Porque meu pai teve 2 meninas. Aí a primeira neta veio a menina também. Então, quando a gente descobriu que era um menino, né, foi uma bênção. E, né, como eu disse, não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus, né, para ele vir ao mundo, né, esse ano. E assim, durante a gravidez toda, né, foi um momento assim muito especial. Foi muito aguardado, esperado por nós e por toda a família. Passei durante o período assim muito bem. Não senti nada, enjoo que todo mundo dá, e nem sei o que é. Sério? Não senti nada, comi muito bem, né? Engordei muito também. Mas assim, não senti enjoo. Gente que passa mal durante a gravidez toda, eu não senti Sério? nada. Me senti muito bem, né, durante todo esse período. E, e então, assim, eu sempre falei, eu queria ter um normal. Mas, né, não conseguimos ter, então a doutora marcou para a gente estar tirando no dia 20 de novembro, né, de 2023. E durante todo esse período foi um momento, assim, muito tranquilo, né, a gente via como é que tava, né, pressão, tava tudo, né, muito bem, ok. Então, assim, a gente marcou, né, o doutor marcou para a gente estar indo lá no dia 20 de novembro, né? Eu lembro que ele falou assim, ó, você come, toma um café reforçado, porque vai ser sua última refeição, que ele o parto estava marcado para tarde. E era né? aqui em Mantena? Aqui em Mantena mesmo. Aí então, né, eu acordei, o Felipe acordou, assim, naquela expectativa toda, as malas já estavam arrumadas, assim, desde muito tempo, né? A gente, né, deixou tudo preparado para trazer ele para casa. E então a gente tomou o café reforçado e fomos, né, para o hospital, né? Eu fui internada mais ou menos às 9 horas da manhã para o parto ser ali depois das 5, né? 5, 6. Quando o doutor fez outros partos, né, durante a tarde, durante o dia, e o meu foi ali depois das 6, né? Isso eu lembro, né? Meu marido Felipe, né, ficou comigo durante o tempo todo, né, durante a internação.
Ele só não acompanhou o momento do parto, né? Mas eu estava lúcida, né? Foi muito bem. Então, quando o doutor chegou, ele falou assim, agora é a sua vez. Me deu um frio na barriga, assim, não de medo, né? Mas, assim, aquela ansiedade por ser a primeira vez, né? Mãe de primeira viagem é assim mesmo. Aí a gente desceu para a sala de cirurgia, né? E foi um momento, assim, muito tranquilo durante, né, o parto. Lembro que quando ele nasceu, o doutor fez, tirou. Eu falei assim, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver o cabelo. Porque tava com a touquinha, eu falei, deixa eu ver o cabelo dele. Que eu brincava muito com o Felipe assim, ó, eu quero que ele puxe o meu cabelo liso. E nasceu, gente, a coisa mais linda, moreninho, do cabelinho lisinho. Hoje não tá tão lisinho, mas tá quase parecido com o meu. E então foi tudo muito bem, né? E nasceu, aí, né, o doutor fez, né, todo o procedimento e eu fui pro quarto, né? E outra coisa que eu até esqueci de falar também, né, que faz parte desse momento, dessa história, é a minha irmã. Meu marido me acompanhou durante o dia até o nascimento, porque ela falou, quando Gael entrar pro quarto, eu quero ficar com ele. Ela tinha no serviço uns 2 dias de folga e falou, quando nascer, eu quero ficar com ele. Eu até estranhei, porque quem conhece a minha irmã vai ficar no tempo de descanso dela, vai ficar com o menino no hospital, comigo, o menino chorando. Mas assim, ela falou desde o início que ela queria ficar. Eu falei assim, então tá bom. E ela ficou, né? Então, quando o neném chegou, o Felipe, né, saiu e ela ficou me acompanhando, né, durante esse tempo. E ela, né, ela tem uma bagagem, né, maior de conhecimento, né? Ela fez um curso técnico de enfermagem, primeiros socorros. Então, ela entende, né, mais que eu, do que o Felipe, sobre o que estava acontecendo. Aí, eu cheguei, eu lembro que eu conversava com ela falava, para de conversar e fica tranquila, quieta, que o médico pediu para ficar quieta. Aí eu fiquei. Eu lembro que a última mensagem que eu mandei pro Felipe, eu gravei um vídeo e falei para ele, ó, Gael tá aqui, tá tudo bem. E eu falei para minha irmã, eu vou dormir, mas você cuida do meu filho. Aí ela falou assim, pode dormir que ele tá comigo, tá? Tá seguro, né? Ela brincou assim. Aí nisso, eu dormi. Nisso que eu dormi, eu não vi mais nada. Não sei, não vi, né, o que aconteceu. Eu só lembro, o que eu sei, né, que eu vou contar aqui pra vocês, é o que a minha irmã conta, né, o que ela passou comigo, e que todo mundo ali no hospital, né, viu. Porque pra mim é como Foi no São Vicente? Foi aqui mesmo, São Vicente. Porque pra mim é como se eu tivesse dormido e não acordado. E acordado assim depois de muito tempo, porque eu não vi nada, não senti nada, não ouvi nada. Tanto que quando eu acordei assim, onde que eu tô, né? Eu quero ir embora. Pra mim, eu não sei o que aconteceu. Mas na madrugada, né, entrando, né, logo no assunto, a minha irmã, né, criança, né, bebezinho acorda. Aí eu estava andando com ele no hospital, dentro do quarto ali. Aí quando ela olhou pra mim, falei, vou ver como que a Nayane tá. Ela notou que a minha respiração estava diferente, né? Diz ela que eu respirava assim fundo, parava e depois voltava. Diz ela que olhou de novo, eu respirava, né? Puxava assim um fôlego e depois ficava um tempo sem. Ela falou, isso aqui tá diferente, gente, isso aqui não é assim. Nisso que ela mexeu comigo, diz ela que é como se eu já entrasse em convulsão ali. Aí ela com o Gael no colo, desesperada, né? Ela gritou pro hospital, chamou as enfermeiras, os médicos vieram, né, para tentar me estabilizar ali. É como se eu já não estivesse respirando mais, né, nesse momento. Diz ela que, né, foi um momento, diz ela que até hoje, quando ela conta, ela não consegue, né? Ela não conseguiu ligar pro meu pai, não conseguiu falar nada com ninguém, por ser um momento de desespero mesmo. Ela que os médicos tiveram que fazer reanimação, né? Não sei como é que é o nome daquele que coloca assim no peito para choque. Para tentar voltar, né? Para que eu voltasse a respirar ali. Aí diz ela que eles tentaram ali no quarto mesmo, não conseguiram. E ligou para anestesista, né? Para vir ver o que aconteceu, como é que tava. O doutor veio, né? Que fez o parto e me levaram para a sala de cirurgia de novo, né? E nisso que levou fizeram, né, os procedimentos e conseguiram me entubar ali,
né? Graças a Deus conseguiram me entubar ali. E aí diz ela que ficou com o Gael lá, né, nesse meio termo, mas que eu não podia ficar ali também, porque não tinha, né, recursos para eu estar, né? Eu entubada não tinha. Aí eu tive que fui transferida, né, para Barra de São Francisco, porque lá tem, né, UTI, onde eu tenho, né, mais recursos, né? Porque do jeito que tava, não dava para ficar. Aí nisso ela teve que deixar o Gael com as enfermeiras, porque não tinha ninguém, não tinha meu pai, não tinha meu irmão. O filho, porque ela precisava me acompanhar e o neném não tinha como ir. Misericórdia. Ficou. Aí deixou ele lá, tadinho, com as enfermeiras, né? Mas graças a Deus foi muito bem cuidado durante esse tempo, até o período da minha mãe chegar. E nisso diz ela que eram as 5 horas da manhã, né? Diz ela que foi ali nas 3 horas, né, mais ou menos que ela lembra, que conseguiram me tubar, né, transferir. Isso eram as 5 horas da manhã, né? Durante esse período eles ficaram, né, tentando reanimar, voltar ali. Aí que minha mãe chegou depois das 6, 7. Aí ele ficou, né, ali. Aí sua mãe trouxe ele para casa ou ficou no hospital? Trouxe lá no hospital mesmo, ela só pegou ele e veio, né, veio aqui para casa, né, trouxe ele. E a minha irmã me acompanhou. Mas quando chegou lá também, em São Francisco, não tinha vaga na UTI. Para eu ficar, né? Para ter um tratamento, né? Necessário. Aí, né? Segundo a minha mãe, minha irmã, eu fiquei na sala vermelha. Né? A sala vermelha é onde fica ali, né? Aguardando a vaga. E graças a Deus, graças aos profissionais, né, que estavam lá na hora, conseguiram, né, o doutor que fez o parto, conseguiu também conversar lá e tentar, né, ver o que conseguia fazer durante esse procedimento ali para ver se conseguia uma vaga. E durante esse tempo, né, da sala vermelha aí, meu marido, né, foi lá ver, meu pai, minha mãe, segundo eles, minha mãe não foi. Mas o Felipe, ele conta, né? Antes de vir, eu tava conversando com ele. Diz ele que meu pai, assim, via... Não sei se você chegou a ver foto, né? Mas eu tenho uma foto aqui, onde eu tô entubada, deitada lá na cama. E do Felipe, que meu pai deitava, assim, em cima de mim e chorava. Porque é como se eu estivesse praticamente morta, né? Hoje eu sou mãe, né? Imagina você ver um filho ali naquela situação. A gente pensa que não tem jeito. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Mas, graças a Deus, né? E ali você ficou quantos dias? Então, no dia 20 de novembro, né, foi o parto, né, que eu fiz, numa segunda-feira. Aí, na madrugada, né, da terça, foi que eu passei mal, né, e de manhã eu fui transferida, e eu fiquei durante o dia, a terça-feira, nessa sala. Aí, graças a Deus, à noite, eu consegui ser transferida e fui para um leito, né, na UTI. Né, aí à noite mesmo, né, e durante todo esse tempo, né, aconteceu o momento, né, de oração. Foi, lá na igreja o pastor aí ficou fez durante 24 horas de oração direto. Aí foi esse... À noite fez como se tivesse você deitada lá. As pessoas contam, né? E o engraçado é que sempre quando a gente faz programações na igreja, sempre alguém filma, vê como é que tá, vídeo, e desse dia ninguém tem nada. Porque eu penso assim, tava todo mundo desesperado ali, orando, chorando. Eu tenho amigos que contam, quando começa a contar, não consegue, já chora. Como é que é? A pessoa deitada lá, como se fosse você, e todo mundo começou a orar, crendo no milagre. Crendo, mesmo, pois é. Aí durante, né, o dia, né, da terça-feira, né, o pastor fez momento de oração e era na salinha, né? Aí eles, né, as pessoas à noite foi na igreja. À noite foi na igreja porque imaginou que não teria muita gente, mas a igreja encheu como se fosse um culto de domingo, né? Né? E durante o dia também não parou de gente lá orar, né, no momento. E aí eu lembro, né, assim, as pessoas contam que no momento, né, que o pastor orou na igreja, né, e fizeram uma imagem, né, pediu oração, e não foi só, né, na Getsemane, mas foi em outras igrejas também, né, aqui de Mantena. Eu tenho amigos que são, né, de outras religiões, católicos também, e assim, eram todos a pedido de um só Deus, né, e que oravam, intercederam também outras igrejas, né, denominações, né, na cidade, que estavam orando, né, por esse momento, né, pelo milagre, né, na minha vida.
E no momento que o pastor orava, né, à noite na igreja, né, eu já tinha sido transferida, né, para UTI. Eles tiraram, né, intubação, não sei como é que faz lá, tiraram a sedação, né, e falaram, ó, vamos ver se ela vai reagir ou não, porque eu tava, né, estabilizada. E no momento ali que estavam todos na igreja orando, né, o pastor orando, aí ele já recebe uma ligação, né, as pessoas contam, né, a doutora Laís estava lá comigo me acompanhando, né, foi uma bênção também durante todo o tempo, né, o parto, e me acompanhou no tempo que eu estava na UTI, ela ficou lá comigo, né, acompanhando de perto, né, graças a Deus, né, por ela também estar nesse momento com a gente. Aí liga pro pastor, o pastor recebe a ligação lá no momento do culto. Aí as pessoas contam que o pastor não fala, ele chora, começa a chorar. Aí, pra quem tava vendo, a pessoa tá lá orando por um milagre. Recebe uma ligação e chora. Eu tinha uma amiga que pensou assim, gente, quando morreu? Mas graças a Deus, né, foi o contrário. Eu estava bem sentada, né? Eu lembro que eu sentei, olhei e falei, gente, onde eu tô? Eu quero ir embora. O Felipe, né, a doutora ligou pra ele. Você lembrou do neném, não, que você acordou? Eu falei que é do meu filho, olhei assim, eu vi só a doutora Laís, aí eu olhei meu pai, depois o Felipe, né, porque eles pediram pra eles irem lá pra eu não ficar desesperada, né, não ver ninguém assim deles. Aí que foram me explicar ali rapidinho o que aconteceu. Igual eu te falei no início, é como se eu tivesse dormido e acordada, não senti nada. Por mim, eu poderia levantar dali e ir embora pra casa. Se ninguém contasse, se ninguém me conta o que aconteceu, eu não ia saber. Então, assim, eu lembro que eu acordei e querendo ir embora. Aí veio os médicos e falaram: você não tem noção do que aconteceu com você? Eu falei: eu não sei, eu não vi. Eu tô bem, só sei que agora eu tô bem, né? Graças a Deus. Né, não tô sentindo nada. Aí eles foram me explicar, né, o que aconteceu. Que devido, né, a pressão, né, subiu. Aí, quando a pressão sobe no pós-parto, né, dá o eclâmpsia. E junto, não foi só isso, né, foi também a bronquioaspiração e a embolia pulmonar. Foi ali junto, né, um todo, né, por isso que talvez da respiração que eu não tava, né, sentindo, o pulmão. Aí ele falou, por isso que você precisa ficar aqui, você não pode ir embora. Aí você ficou lá quantos dias mais? Eu fiquei lá até na UTI até na sexta-feira. Sexta-feira ali, até um período de meio-dia. Aí na sexta-feira, né, meio-dia, eu fui pro quarto. E no sábado de manhã eu vim embora. Né? Foi esse período. Graças a Deus. A doutora chegava lá para visitar, eu falava, eu quero o Gael. Eu tem como trazer ele para cá? Não, porque eu via fotos, né, dele aqui com e as aí pessoas. Você pensou, será que você tá me enganando? Né? A criança que não pois tá mais. Tadinho. Mas e eu lembro que o doutor falou, você precisa ficar, né? Porque o que você teve não foi algo simples, né? E lá na UTI eles têm medicação 24 horas, lá não dorme, né? Não sei se alguém já foi, né? Mas espero que não. Então é 24 horas, médico toda hora, tira sangue, exame, remédios. Então, assim, ali não dorme mesmo, os profissionais, né? Não fica. Por isso que foi necessário ficar durante esse tempo para tratar, né? Sobre essas coisas, né? Que aconteceu. Hoje você tem medo de engravidar de novo? Muito. Muito. Acho que o Felipe mais ainda, né? Então, o Felipe, né, a gente brinca e tudo, mas a gente tem esse medo. Eu tenho a minha avó, que é a bisa do Gael. Ela falou assim, Nayane, você tá tomando seu remédio direito? Você sabe, você não pode engravidar, não. Ela tem tanto medo do que aconteceu, de engravidar e acontecer de novo. Mas eu tenho vontade, sim, né, de ter um outro neném. Mas eu quero, né, agora procurar saber, né? Eu vou procurar profissional para ver se o que aconteceu corre o risco novamente de acontecer, né? Não sei se tem como fazer esses exames, mas eu tenho uma amiga que aconteceu algo parecido e que ela, né, consultou os médicos, descartaram, ó, se você tiver, né, corre risco de acontecer você, o bebê, então eu aconselho não engravidar mais. Mas eu não procurei saber ainda, não.
Eu quero procurar saber para ver. É melhor você ir E na ver médica, né, direitinho saber sobre o que que de aconteceu. repente E também se eles vão corre o estar risco. cientes, né? Eles vão fazer um Ciente. acompanhamento diferente, né? Mas esse medo a gente tem. Vai ter. Tem. Vai ter esse medo, Sim. mesmo ela falando com você que está Que tudo não, bem, você vai. Ele também, o Felipe vai Sim, ficar a com gente muito pensa, medo. porque agora a gente tem um filho aqui, imagina, né? Deixar, a gente pensa nem em deixar ele aqui. Eu sei que ele também vai ser bem cuidado, né? Durante esse tempo ele ficou com a minha irmã, ele foi filho da minha irmã e durante uma semana. Ela Ela fala. não tem filho, não? Ela tem uma menina, ela já tinha 10 anos, né? Na época eu já era grande e ela cuidava muito bem dele também. Diz que chorava à noite, mas ela Tudo. ajudava muito. Mas acabando que ele agora é o xodó da família, né? Ai, meu Todo Deus. mundo paparica, né? Demais. Meu pai, então, ai, meu Deus, né? Que aqui em Mantena, quem conhece meu pai, sabe? Ele colocou o nome do Gael lá no carro, né? Pregou lá o nome. E os vídeos que ele posta. Ele mora na roça ou mora aqui? Mora mesmo? aqui, agora está em Mantena aí. O Gael nasceu, eu falei, mãe, agora eu não sei, né? Eu preciso trabalhar. Vou ver alguém para olhar o Gael e tal. Meu pai, não. Nós vamos olhar ele. Que bênção. Aí ele veio pra cá. Pra olhar ele. Sim, mudaram pra cá e pra olhar ele. Bênção. Graças Olha a ele, Deus que não né? precisa deixar na mão de babá, né? Sim, é muito bom. E eles cuidam assim, né? Eles falam que vou estragar a neta. Estraga Cuida logo, muito né? bem. Depois de tirar as fotos, né, do Gael, já cheguei aqui na cidade. E aí sentou a menina do meu lado e ficou me olhando assim. Aí eu falei, por que essa menina tá me olhando? Eu sou meio cismada. Falei, que isso? Aí a menina me colocou a mão aqui. Você é a menina do milagre, né? Porque a minha foto tinha rodado, né? O Felipe falou assim, Nayane, você não tem noção do que aconteceu. Minha foto, né, a imagem com o pedido de oração foi para Mas igrejas, aí rede social, né, hoje com o avanço, né, WhatsApp, mandem nos grupos, então, e eu nunca vi, eu nem sei quem é a menina, talvez se ela ver, ela vai lembrar, a gente tava ali na Foto Mania, ela falou, você é a menina do milagre? Aí eu falei, sou, sou. Então, assim, onde passa, né, as pessoas lembram, né, do que aconteceu e sempre, né, se emocionam, né, o com o pastor momento. colocou no grupo, né, falando assim, gente, nós precisamos de um milagre. Então eu convoco vocês a nós orar 24 horas até Deus fazer esse milagre. E aí começou, falava toda hora, gente, vamos orar, vamos fazer a campanha, vem um, vem outro, e começou. E foi à noite, chegamos na igreja lotada de gente chorando e orando. Chorando, pois E é. realmente Deus fez um milagre na sua vida. E esse é o Deus, gente, que nós servimos. Sim. É o mesmo Deus que fazia milagres antes, que faz hoje. É o Deus que ressuscita mortos. Porque para os homens não era possível a Nayane estar aqui. Mas para Deus não há impossível. Então é por isso que eu falei com você, para ficar aqui, porque eu tinha certeza que a sua fé ia ser renovada. A gente vem aqui mostrar a história real, que realmente transforma vidas. Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que ressuscita. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Ele é o mesmo que nós servimos. Então vale a pena você ser mordomo de Jesus. Porque quando nós somos mordomos de Jesus, com a mão nós fazemos, com a outra Deus retribui. A gente não faz intencional, mas Deus abençoa quem acredita e quem obedece. Então vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser mordomo do Senhor. Porque quando nós começamos a ser mordomos do Senhor, a nossa vida é transformada. Então, assim, isso é uma história que eu pude ver de perto. Sim. E ver que, assim, todo mundo ficava assim, gente, Deus ressuscitou a Nayane. Deus ressuscitou a Nayane. E eu acredito que Deus ressuscitou você. Porque também. ali, eu acredito que a morte é igual você passou por ela. Você apaga e não vê nada. Não vê nada. Né? E Entendeu? a gente vê casos de pessoas que engravidam, o que acontece, né? Eclâmpsia, né? Acontece, né? Com algumas pessoas durante, né, esse período. Mas a gente vê muitos casos que não tem, né? Um fim, né? Como o meu. A gente vê casos que, assim, né? Que não tiveram, né? Essa bênção.
E quando eu conto, né, para as pessoas, eu posto alguma foto, alguma imagem, as pessoas que não conhecem, né, no trabalho, perguntam o que aconteceu, me conta, agora eu quero saber, sabe? E sempre emociona, né, e sente mesmo. Tem um amigo nosso, né, lá da igreja, o Cláudio, né, ele sempre fala, né, que ele foi, né, ele mora, né, lá no Nazário, a gente morava lá perto, que ele estava nesse momento da oração. Que aí ele fala, ó, eu nunca vi milagre assim ao vivo, não, né? Ele conta assim milagre ao vivo, porque foi no momento que, né, vocês estavam ali orando, né, clamando, o pastor fez, né, um momento profético, né, de orar, né, alguém estava ali deitado e de levantar mesmo. Foi o momento em que eu estava lá, levantando, acordada, lúcida e bem. Lembro que o médico falou, ó, né, que eu queria vir embora toda hora. Eu falava, eu quero ir embora porque eu tô bem. Que o que aconteceu comigo, eu poderia não sobreviver, né, que era o mais esperado, ou poderia ficar com alguma sequela, né, e graças a Deus, né, eu estou aqui bem, né, viva e trabalhando muito, cuidando de casa, de menino, isso, cuidando do meu bem precioso, né, que é o Gael, né, e vocês sabem como é que ele é. Então, gente, é sobre isso, é sobre o Deus que nós servimos. E toda sexta-feira nós vamos estar aqui para contar um milagre para você, porque eu creio num Deus que faz milagre. Eu quero que você deixe algum recado para alguém que talvez se encontra enfermo, acha que não tem jeito, Sim, está achando tudo muito difícil. Às vezes, né, a gente passa por situações, né, na nossa vida em que até mesmo nós, né, pensamos que não tem saída. Às vezes é algo que os médicos mesmo falam, né, que é algo impossível, né, que não tem jeito, que pessoas, né, falam, isso aí não tem jeito não, né. Creia, né, no Deus, né, se você também não crê em Deus, né, acredite, porque o mesmo Deus que faz milagre, né, como a Lu já falou na Bíblia, que fez, né, antigamente, é o mesmo Deus que faz hoje, né. Eu lembro que o pastor, ele leu, não sei se é Hebreus, ele leu até, né, aqui, não lembro o versículo. É o versículo, né, que falava, né, que Deus é o mesmo, né, de ontem e hoje, né, ele fez, né, no passado e ainda continua fazendo hoje, né, então creia, né, no seu milagre, não desanime, mesmo que esteja, né, passando por situações difíceis, às vezes a gente fica mesmo triste, desanimado, né, com situações, mas creia, porque eu sou a prova viva de que Deus fez um milagre, né? Deus faz milagre, né? Deus me tirou ali do vale da morte, né? Me trouxe, né, para a vida novamente, para minha família, né? De volta para o meu filho. Eu oro com ele, eu falo assim, ô filho, não, eu tenho que falar, ó, Deus te deu para mamãe, mas Deus deu a mamãe para você também. É isso mesmo, verdade. Porque é uma bênção demais. Então, gente, é sobre isso. Que Deus abençoe você. E se você não é inscrito no canal, inscreve no canal, compartilha. E toda sexta-feira nós vamos estar aqui às 7h30 da noite esperando por você. Muito obrigada. Deus te abençoe.